E aí? Alguma dúvida? Pode mandar mensagem também. Vocês vieram preparados com suas perguntas ou não vieram preparados para nada? Toda vez que eu vou começar uma demonstração, mesmo que ela não esteja pedindo para provar que é um conjunto, se eu for usar aquilo, eu tenho que provar que ele é um conjunto. Se você está criando uma coisa nova, tem que provar que é conjunto, sim. Não é? Se você, às vezes é óbvio, né? Por se é união de conjunto das partes, de não sei o quê, então é um conjunto, né? Se você vai usar um conjunto, pelo menos tem que falar, pelo axioma de separação, é um conjunto, uma coisa assim, entendeu? Depende muito do problema. Se as coisas que estão ali já são conjuntos, você não precisa demonstrar nada. Mas se você vai construir uma coisa, tem que ver que é conjunto mesmo. E aí, o que vocês gostariam de olhar? Alguma coisa que não tenha entendido? Eu escutei alguém falando por aí, não entendi. Foi aula 4. E bem? Se você quiser repassar a parte de funções, que essa é a que ficou um pouquinho mais complicada, mas sim, dá para entender, mas se você quiser repassar. Vocês entenderam o que é uma função, né? Sim. É uma relação tal que para todo x no domínio existe um y tal que o par xy pertence a f. Ok? Então, uma função não precisa ser de um conjunto em outro conjunto. A gente não precisa falar dos conjuntos para definir a função. Uma vez que você tem a função, o domínio da função está determinado por f e a imagem também está determinada por f. Então, qualquer conjunto que vocês tomem que contém a imagem, você pode dizer que f é uma função do conjunto domínio naquele conjunto. Certo? Ou seja, você pode muitas vezes tratar o conjunto F de A em B, o conjunto G de A em C, mas os conjuntos F e G são iguais. Eles são iguais como conjunto, mas uma vez você está olhando ele como de A em B e em outra ocasião como de A em C. Inclusive, há alguns exercícios que tratam sobre esse assunto. Eu não lembro quais. Começa no 10. No 10? Vai falar sobre função. Escreva uma abreviatura de linguagem. Não, 11, perdão. Hã? Começa no 11, perdão. Nossa, mas o 10? O 10 o 10 também, 10 também. Este 10, por exemplo, eu fiz de um jeito. Eu não sei se alguém já fez de outro jeito. Eu pensei que podia ter outras formas de fazer. Esse negócio que está em vermelho pode ser tirado, né? Porque você pode dizer, aqui está, né? P e Q, onde P para todo T existe um 1, tal que existe um V. Se T está em X, então T é um par UV com U em Y e V em Z. Então, justamente, isso quer dizer que X é um conjunto de pares ordenados do produto cartesiano Y vezes Z. Então, e essa fórmula não define o conjunto X, certo? Porque é uma implicação. Mas ele diz que X é um conjunto que está contido no produto cartesiano de Y vezes Z. Ou seja, é uma relação. E depois, a seguinte fórmula, ela fala que
para todo U que está em Y, temos que vai existir um V, tal que aí podemos dizer o par UV está em X, e para qualquer W, o par UW está em X implica W igual a V. Ou seja, essa frase toda significa que existe um único V, tal que o par UV está em X. Isso para cada U que está em Y. Não precisamos dizer que V está em Z, porque a primeira parte da fórmula, a fórmula P, já fala isso, né? Que os elementos de X estão dentro desse produto cartesiano. Então, se V existir, ele vai necessariamente estar em C. Então, esta frase, este V pertence a Z, está à toa ali, né? Não precisa. Mas eu só coloquei para que fique mais claro. Aí eu queria saber do João, você fez esse exercício? Professor, eu fiz eu fiz os últimos, eu fiz os últimos de funções. Esse aí eu nem cheguei a ler ele. Ah, tá. Porque eu pensei que existem outros jeitos talvez existem outros jeitos de escrever isto, né? Outra coisa importante também, que este existe V, ele podia ser colocado aqui na frente também, não faz diferença. Ou seja, para todo U vai existir um V, tal que se U está em Y, então V, ou para o V pertence a X, e qualquer outro W, que tal que para o W está em X, então W é V. Então, imagino que deste jeito fica claro, né, que isto aqui é realmente a definição de função, né? Só que eu fiquei pensando, foi a primeira coisa que pensei, pode ser que vocês consigam pensar em outra forma de dizer que x é uma função de y em z, né? Talvez mais direta, sem ter que fazer duas fórmulas, na verdade. São duas fórmulas e fizemos aqui a conjunção delas, né? Vitor, quando eu tenho um par ordenado aí, por exemplo, o V, né? Sim. O V é uma função, é como se fosse o domínio e o V a imagem, não é? Ou eu estou errado? Não, quando você tem um Por par exemplo, f de x igual a y. Sim. Então, eu diria que isso é o par xy, né? Ou é yx? É xy que pertence a f. Aí o yx é f a menos 1, né? E o yx pertence a f a menos 1. Lembrando que se f é função, você pode escrever dessa forma. É uma forma de não, porque a gente sabe que só existe um y para aquele x. Então, f de x está completamente determinado. Se f for função. Agora, f menos 1 sempre existe para qualquer f. Só que a f menos 1 não é necessariamente função, é uma relação. Que vai ser função em determinados casos. Quando a função f é injetora, por exemplo. Agora, isto quer dizer que x pertence ao domínio de f e y pertence à imagem de f. E a gente provou na teoria que o domínio e a imagem são funções, são conjuntos, né? Então, por exemplo, se você tem uma função, quando escreve domínio de f, você não precisa demonstrar, porque você já sabe que é função, né? Mas às vezes você precisa da definição disso aí, né? E então, algum exercício que gostariam de fazer? Deixa eu ver a lista de novo aqui. A lista 2 está aqui, né? Você pode repassar 17? O exercício 17? Esse daqui? Isso. Se você quiser também só jogar lá no que já está pronto. Não, porque se eu jogo ali no que está pronto, vou manchar o negócio. Tá. Aí eu queria deixar isso do jeito que está. Ai, ai, ai.
Tá bem pequeno, né? Vamos colocar bem grande assim. Dá para enxergar, né? Então, temos que f é uma função injetora e definimos G com domínio de G igual a P de A, definir as partes de A definido por G de X é igual a f de X para todo X contido em A. Então, prove que G é uma função injetora de P de A em P de B. Então, quando escrevemos G de X igual a f de X, estamos dizendo, então, que o par x f de x é um elemento de G, certo? Ou, em outras palavras, G está definido assim. G é o conjunto de pares x f de x que pertencem a partes de A vezes partes de B, né? Vamos colocar x e y, na verdade, né? Tais que y é igual a f de x. Onde a gente define, né, f de x é o conjunto dos y's em B, tales que existe um x com x em x, perdão, em A, em x, sim, e f de x igual a y, certo? Essa é a definição de f de x e essa é a definição do G. Então, claramente, G, né? Podemos começar assim, a definição de G é esta. Né? Claramente, G é uma relação, né? Porque está contida em um produto cartesiano e é fácil provar que é uma função. Aí, nesse caso, sim, a gente construiu esse G, né? sim, Então, eu preciso de provar que ela é uma função antes de continuar, não é? sim. Podemos dizer assim, né? Inclusive, podemos dizer que é conjunto, né? Pelo axioma da separação. Por quê? Porque é um conjunto de elementos que estão em outro conjunto que satisfazem uma relação. Então, realmente pelo axioma da separação, G é conjunto. E como está contido no produto cartesiano de A vezes o produto cartesiano de B, então G é uma relação. De partes de A em partes de B. Certo? E para cada x que está em P de A, temos que o par x P de x, f de x, perdão, é um elemento de G. Em outras palavras, estamos dizendo que cada elemento tem uma imagem e, além disso, se algum C, né, se o par xz pertence a G, então, necessariamente esse Z é f de x. Certo? Por definição de G. Logo, ou seja, é meio que óbvio, né, que G é função. Certo? Ok? Bom. Sim, eu estou acompanhando, estou copiando. Tá bom. Agora, isso então prova que G é função. Agora, temos que provar que G é injetora de PDA em BDB, sabendo que F é injetora, né? Então, aí vamos para a definição de ser injetora.
É assim, né? Sejam x1 e x2 elementos de PDA, tais que g de x1 igual a g de x2. E aí devemos provar que x1 é igual a x2, né? Mas sabendo que f é injetora, né? Essa é a hipótese. O fato de que f seja injetora é que faz com que a gente consiga demonstrar que g também vai ser injetora, né? A partir da função f definimos g. Bom, então, como se prova que x1 é igual a x2? São conjuntos, então a ideia é pegar elementos aqui que estejam aqui e pegar elementos aqui que estão aqui. Tomamos, por exemplo, então, seja x um elemento de x1. Então, f de x, né, a imagem dele é um elemento de g de x1. Certo? Então, como g de x1 é igual a g de x2, então este elemento está em g de x2. Mas o que significa que f de x pertence a g de x2? Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe vamos chamar de y. Aqui é x2, né? Um y que pertence a x2. Não vamos deixar y para os elementos de B, vamos chamar de u. Vamos chamar de u. Existe um u que está em x2, tal que a imagem de u é este elemento que está aqui. Certo? Só que u está em x2. Agora, como f é injetora, temos que u é igual a x. A gente tinha partido de um x que está em x1. Existe um elemento em x2 que resulta ser o mesmo elemento. Então, logo, na verdade, x está em x2. Certo? Se prova de forma... Só trocando x1 por x2, vocês provam a oposta. Acho que tem uma palavra certa para dizer isso, né? Só que não lembro. Então, assim como a gente provou com estas 5 linhas, estas aqui, que x1 está contido em x2, a gente também prova que x2 está contido em x1 com uma prova exatamente similar, onde nesta prova você troca 1 por 2 e 2 por 1. E a mesma prova, pelo axioma de extensão, x1 é igual a x2. Isso prova que G é injetor. Certo? Ok? É isso. Uma coisa importante, se eu falo seja F sobre injetora, só para informar, essa informação é meio estranha, né? Porque a sobrejeção, ela depende de em que conjuntos F está definida, né? Temos que dizer F de A em B. Se F é sobrejetora, quer dizer que a imagem de F é B. Mas se eu não dou F, não dou A nem B, então a palavra sobrejetora não faz muito sentido, né? Só que injetora, função ser injetora, depende de que conjuntos você escolhe para dizer que a função vai de um lugar no outro. E de qualquer forma, quando você tem uma função, o conjunto de partida sempre vai ser domínio. O conjunto de chegada é qualquer conjunto que contenha a imagem. Estou relembrando essas coisas. E pronto, né? Esse é o resultado do exercício 17, por exemplo.
que, se vocês percebem, não é difícil, né? São coisas bem assim, praticamente teoria de conjuntos, só que deve tomar cuidado com utilizar os axiomas no lugar de só a intuição, né? Ok, alguma outra dúvida? Temos as listas e temos teorias, temos bastantes coisas na teoria, né? Só lembrando isso de função, as funções de A em B e um conjunto, está automaticamente provado aqui. Ah, está aqui na demonstração. Ok. Depois, a gente pode restringir uma função. Espero que tenha entendido como funciona isso. Aqui estão definições de injetora, sobrejetora. A definição de função composta se a imagem de G está contida no domínio de F. Mas mesmo se a imagem de G não estiver contida no domínio de F, a gente pode fazer uma composta de funções, né? Fazendo isso desde o ponto de vista de relações. Ou seja, aqui, por exemplo, esta proposição, seja em FG, tá, diz que a imagem de G está contida no domínio de F, então F composto com G é uma função. Mas o que acontece se a imagem de G não está contida no domínio de F? Se eu tenho que F e G são funções. O que eu posso dizer de F composto com G, né? Por definição, né, de composição, F composto com G são os pares x, z, tais que existe um y, que é o intermediário, tais que x, y está em G, e y, z está em F. Então, essa composição funciona para funções, relações, qualquer coisa. E isto é um conjunto, né? Porque a gente pode reescrever isto assim, né? Também. Domínio de G vezes imagem de F. Porque o X tem que estar necessariamente no domínio de G, por visto, e Z na imagem de F, por causa disso. E, bom, e o que acontece se imagem de... A gente pode acontecer, por exemplo, que imagem de G e o domínio de F não se interceptem. Então, nunca vai existir este Y, não? Nesse caso, F composto com G é vazio. Certo? Aí eu digo que ela é uma relação, ao invés de função. F composto com G é vazio. Pronto. E vazio, ela e vazio é uma função, né? Como vocês definem F é função? Como que vocês escrevem F é função como fórmula? Para todo x, como que eu colocaria? Podemos colocar, existe y, existe um z, tal que se x tem f, então da forma yz e isso significa que f é relação, né? Provar que é função, dizer que é para todo w, se y w está em f, então esse w tem que ser z.
Acho que esta é uma forma de dizer f é função, né? F é função, é um conjunto de pares ordenados, de tal forma que para uma primeira coordenada dada, só existe uma única segunda coordenada possível, né? Então, f é função seria dizer as coisas desta forma, né? Por exemplo. E a pergunta é, será que vazio satisfaz o fato de ser função? Se você substitui aqui f por vazio, né, x pertence a vazio, aqui temos para todo x, existe y, existe z, x pertence a vazio, então patati patatá, né? Se você vê, isto aqui é falso, sempre para todo x. Então, falso implica qualquer coisa, sempre vai ser verdadeiro. Ou seja, vazio é função. A gente pode, inclusive, também dizer que vazio é relação. E assim vai, né? Então, isso quer dizer que, mesmo se esse teorema dizia o seguinte, né? Que se f e g funções e imagem de g contido em domínio de f, então f composto com g é função. É o que dizia aquele teorema. A gente acabou de ver que se imagem de g e domínio de f não se interceptam, f composto com g igual a vazio. E vai ser função de qualquer forma. Então, a composta de duas funções é uma função. E, bom, ainda resta a questão de, suponha que isto não acontece, mas que isto também não acontece, né? Ou seja, que eles tenham alguma interseção. De qualquer forma, é possível provar que f composto com g é função, sem nenhuma condição. De o conjunto ser vazio, não ser vazio, etc. Então, primeiro, como se prova isso, né? Obviamente, f composto com g é uma relação, né? É um conjunto pelo axioma da separação, né? Pela forma que escrevemos aqui, é um conjunto pelo axioma da separação. E como é um conjunto de pares ordenados, então é uma relação. Certo? Agora o negócio a saber é se essa relação é função ou não. Isso quer dizer que suponha que existem, vamos escrever x u e x v elementos de f composto com g. Certo? Já que já é relação, para saber se é função, tem que acontecer que, dados dois pares, u tem que ser igual a v. Né? Então, x, u pertence a f composto com g, implica vamos dizer assim, como x, u, deixa eu reescrever aqui a frase. Como o par x, u pertence a f composto com g, então existe, pela definição que está escrita aqui, né? Existe, vamos chamar um intermediário, vamos chamar de y, tal que x, y está em g e y, u está em f. Então, da mesma forma, espera aí. Bom, da mesma forma, xv também pertence a f composto com g. Existe, vamos chamar de w, tal que x w pertence a g e wv pertence a f. Então, como g é função, temos xy pertence a g e xw pertence a g. Como g é função, então y é igual a w. Então, daí, a gente tem, digamos, yu e yv pertencem a f.
E como f é função, como f é função, também vamos ter u igual a b. Logo, f composto com g é função. Ou seja, a gente provou, supondo que existem dois pares assim, f composto com g, este u é igual a este b. Claro que se f composto com g é vazio, este raciocínio todo é válido também por vacuidade. Então, isto prova que f composto com g é função, mesmo se a imagem de g não está contida no domínio de f. A única coisa que o domínio, né, se a imagem de g não está contido no domínio de f, então você não pode dizer que o domínio de f composto com g seja igual ao domínio de g, né? Porque esta continência, imagem de g contido em domínio de f, implica que para cada pontinho do domínio de g, existe alguém que está no domínio de f e você pode chegar em uma imagem para cada elemento. Ou seja, imagem de g contido em domínio de f implica domínio de f composto com g igual a domínio de g. Essa é a única diferença entre estas duas afirmações distintas, né? E isso aqui, por exemplo, não está em nenhuma parte do curso, né? Por exemplo, pode ser uma coisa que pode cair no teste, né? Por que não? Não é difícil. Então, outro exemplo seria, poderia ser também de um exemplo onde isso acontece, né? Ok? Esse símbolo não está contido equivale a contido diferente? Não. A contido em B, né? A não contido em B equivale à negação de A contido em B. Agora, A contido diferente de B, essa é a mesma coisa que A contido em B e A diferente de B. Estes dois símbolos são diferentes. Isto aqui, a negação deste negócio, não está contido. E A contido diferente é isto. Está contido, mas que não é a mesma coisa. Ou seja, se A está contido em B, só que diferente, isto é falso, esta parte aqui, né? E vice-versa. Se A não está contido em B, então isto vai ser falso também. Ok? Professor, Sim. você pode repetir novamente o que você escreveu aí em cima aí? Só para Aqui? essa parte. Peraí. Isso, peraí. Essas duas proposições. Você pediu para a gente provar agora? Foi isso que você falou? Que eu estava meio que boiando aqui. Um exemplo de que poderia ser pedido é provar, mas não pedir para provar. Se a imagem de G não está contida no domínio de F, então o domínio de F composto com G não vai ser igual ao domínio de G. Por quê? Porque se a imagem de G não está contida no domínio de F, o que significa não estar contido? Que existe alguém na imagem de G que não está aqui, ou seja, existe um xzinho. A gente pode ver assim as coisas, né? G é uma função daqui para cá. Ah, não, tá certo. Né? Se você tem um G, um carinha aqui no G, cuja imagem não está no domínio, ele cai aqui fora. Então, como não está no domínio de F, ele não cai em nenhum lugar. Então, este elemento que estava no domínio de G, ele não vai estar no domínio de F composto com G. Então, é bem fácil provar esta implicação. Né? E
também é fácil provar esta implicação, porque se a imagem de G está contida no domínio de F, então, para todo cara que esteja no domínio de G, você vai encontrar alguém lá na frente, aqui neste lugar. Portanto, este rapaz está neste domínio. E se alguém está neste domínio, por definição, ele na composta de negócios onde você começou em G, então vai estar aqui. Então, temos igualdade sempre. Isso Não, também, certinho. Isso também prova que, em qualquer circunstância, você pode provar que o domínio de F composto com G está contido no domínio de G. Onde a igualdade vale se a imagem de G está contida no domínio de F. Se a imagem de G não está contida no domínio de F, a igualdade não vale. A inclusão vai ser estrita. Né? Essas coisas que a gente pode perceber só com a definição de composição de funções, domínio, imagem, essas coisas. Certo? Tranquilo. Eu posso provar que a imagem da G não está contida na imagem da F, implica que o domínio de F bola G diferente do domínio da F, usando a prova de quando ela está contida por absurdo, né? Eu suponho que o domínio seja igual. Peraí. Não é isso. Aqui é diferente. Isso. Aí eu suponho que ele seja igual. Aqui você supõe que isso seja igual. Tá, se você supõe que isto é igual, obviamente você vai conseguir provar que um está contido no outro, sim. Né? Sim. Não, na verdade, eu tenho que supor, é o lado de cá, né? Eu suponho que um está contido no outro e vou chegar numa igualdade. Aí é um absurdo. Imagem de G contido em domínio de F implica domínio de F composto com G igual ao domínio de G, não é a mesma coisa que a frase que está aqui acima. Não? Se você provou isto, você não provou isto. São coisas diferentes. Né? Vejam, este daqui embaixo, A implica B, e lá em cima é no A implica no B. O que está em cima. Ou seja, em outras palavras, as duas juntas equivalem a se somente se B. Se você coloca um se somente se aqui, então isto vai implicar isso que está ali em cima. Aí sim. Mas se não, não. Na verdade, a volta disto aqui equivale a isto aqui. Pelo contrapositivo, no caso. Isso, pela contrapositiva, exatamente. Mas, como eu falei, é fácil provar isto aqui. É só dizer, bom, se a imagem não está contida, tem que ter alguém aqui que não está aqui. Então, esse alguém provém de alguém no domínio. Então, esse carinha que está neste domínio não vai estar neste domínio. Então, eles são diferentes. É uma coisa, essa é a ideia dessa demonstração. Mas também pode demonstrar a volta aqui, né? Fica à vontade. Utilizando noções básicas de teoria de conjuntos, na verdade. Não precisa de a teoria axiomática de conjuntos para provar essas coisas. A teoria axiomática de conjuntos que estamos fazendo nos diz o que é função e o que não é função. Então, aqui prova essa proposição, se f e g são funções, e a imagem de G contida no domínio, então F composto com G é função. Não precisava disso. Porque acho que, inclusive, na demonstração, em nenhum lugar utiliza esse resultado. Né? Por definição, F composta com G é uma relação, seja X elemento do domínio de F composto com G, e suponha que existem Z1, Z2, tais que isso acontece. Então, não estou dizendo que existe pelo menos uma imagem ali. Então, não estou utilizando que domínio, imagem de F, imagem de G contido em domínio de F. Não utilizei em lugar nenhum. Não era necessário essa hipótese.
Lá naquela prova lá que você falou, Uhum. se eu coloco lá, suponha que a imagem de G não está contida na imagem da F. Domínio da F. No Domínio. domínio da F, perdão. Essa afirmação, eu posso dizer, então, depois disso aí, que então existe um X que pertence a G, tal que ele não pertence à imagem, ele não está lá na imagem da F, né? No domínio da F. Isso. Dizer que um conjunto não está contido. O que significa A contido em B, né? Significa que para todo T, T pertence a A, implica T pertence a B. Quando você diz que não está contido, então está negando essa frase, que seria: existe um T, tal que T pertence a A e T não pertence a B. Então, se a imagem de G não está contida no domínio de F, então existe um GY aqui, tal que esse Y não está no domínio de F. E aí você pode partir, né? Portanto, seja como Y está na imagem de G, existe um X que pertence ao domínio de G, tal que X, Y está em G. Provemos que X não pertence ao domínio da composta. E podemos fazer por absurdo. Por absurdo, por exemplo. Suponha que X pertence ao domínio de G composto com F. Certo? Isto quer dizer que existe um Z tal que o par X Z pertence a G composto com F. Daí, espera aí. Não. Não está assim, não está fácil. Já, sim. Pensei que ia dar problema aí. Daí, por definição, né, de G composto com F, existe um W, tal que XW está em G e WZ está em F. Certo? Temos XW está em G e XY também está em G. Certo? Pelo que tínhamos visto aqui no início. Como G é função, W tem que ser igual a Y. Logo, YZ pertence a F, e, portanto, não, Y. Aí. Espera aí, tem algum problema aqui. Sim. E, portanto, Y pertenceria ao domínio de F. E a hipótese inicial, né, era um elemento Y que não pertence ao domínio de F. Então, temos uma contradição. Em outras palavras, a contradição a nossa suposição por absurdo. Ou seja, a gente propôs isso. Encontramos um X que está em domínio de G
tal que esse x não está no domínio de f composto com g. Sim? Isso quer dizer que o domínio de g não está contido em domínio de f composto com g. Ou mais ainda, que não são iguais, né? Acho que é isso que queremos provar, né? É que não são iguais. Pelo axioma da extensão também, né? Porque encontramos um x que está em um, que não está no outro, então não são iguais. Que isso queríamos provar. Certo? Conseguiu seguir? Professor, Sim. eu fiz alguns exercícios que não estão na lista, eu fui vendo assim. Eu vi alguns enunciados do tipo composição, que eu já sabia, né, mas agora eu tive que provar. Composição de injeções são injeções também. Composição de sobrejeções também são sobrejeções. Bom, eu provei, mas será que tem como você fazer o exercício só para eu ver se procedi da maneira correta? Tá. Mas acho que isso de composição de injeções e injeção é um dos exercícios, né? Se não me engano. Não? Deixa eu ver. Não tinha algum exercício com isso? Deixa eu ver. Hum, Onde está? Não tem nada disso? Não é possível. Ah, a número 11. B. Prove que F é composto com G injetora, se somente se F e G são injetoras. Ah, Tem. não, então tá certinho. Depois eu confiro lá no caderno para ver se procedi da maneira correta. Agora, sobre sobrejeção, você tem que dizer F tem que ser de A em B, G de B em C, uma coisa assim. Para falar sobre sobrejeção, você tem que falar sobre de onde a onde vão suas funções. Certo? Certo, certo. No exercício já foram dados os conjuntos onde atuam as funções aí. Ah, sim. Aí já. Deixa eu ver. Então, por exemplo, digamos que G vai de A em B e F vai de B em C. Temos que ter igualdade aqui. Faz que G, F e G são subvetores, por exemplo. Então, a gente prova que a composta, F é composto com G, perdão, esta aqui já é mais fácil, né? Porque você toma seja digamos, C em C, como F é subjetor, existe um B em B, tal que F de B é C. Aqui já estamos partindo do pressuposto de que F composto com G é função, né? Porque, inclusive, nós temos que a imagem do G é exatamente igual ao domínio do F, neste caso. Então, seja C em C, como F é subvetor, existe um B tal que F de B é C, e como e como G é subvetor, ou subvetora, existe um A em A tal que G de A é B. Assim, você tem que F composto com G de A é igual a F de B, que é igual a C. Isto é,
F composto com G é sobrejetora. Tá? Seria assim, por exemplo. Ah, certinho, certinho. Eu fiz dessa mesma maneira também. Agora, o negócio é, se F composto com G é sobrejetor, então F e G são sobrejetoras. Será que vale a volta? Eu não, vamos ver. Suponha que F composto com G é sobrejetor. Então, se você supõe que F composto com G é sobrejetor, as hipóteses são que F e G são funções, então eu não sei qual é a imagem de B. Então, a imagem de B não é necessariamente igual ao domínio de F. Mas se queremos provar que F e G são sobrejetores, isso teria que acontecer. Mas eu acho que podemos ter uma sobrejeção tal que as funções não sejam por exemplo, se o conjunto C a ver, deixa eu pensar. Por exemplo, aí está. Aqui é C, aqui é B e aqui é A. Então, a função G pode ser isto, por exemplo. A função B pode ser isto. Então, você pode ver que F composto com G é sobrejetora. Mas isso só vai implicar que o F é sobrejetor, não que o G é sobrejetor. Isso. Acho que a gente pode provar só isso. F e G é sobrejetor implica F é sobrejetor. Certo? E é fácil, não? Porque se F composto com G é sobrejetor, quer dizer que este daqui tem uma pré-imagem que está aqui. Você calcula a imagem desse elemento aqui e esta é a pré-imagem deste elemento por F, portanto F vai ser sobrejetor. Mas a gente não pode afirmar nada em relação ao G. E com a injeção, se você vê na lista, é interessante também, porque em princípio, né, pelo que a gente aprendeu quando estudamos funções, né, é que se F composto com G é sobrejetora, então F vai ser sobrejetora. Se F composto com G é injetora, vai ser injetora. Né? Aqui estamos provando que se F composto com G é injetora, então tanto F quanto G são injetoras. Mas isso vale unicamente se o domínio, se a imagem de G é igual ao domínio de F. Se não forem iguais, a gente não consegue provar que F vai ser injetor. Né? Só uma delas. Certinho, certinho. Somente se vale aqui se a imagem de G é igual ao domínio de F. E, obviamente, que se a imagem de G é igual ao domínio de F para essas funções sobrejetoras, também vai valer o sim somente sim. Porque a imagem de G é igual ao domínio de F já implica que G tem que ser sobrejetora. Automaticamente, sempre. Então, não tem muita graça nesse caso. Ok? Não, certinho, professor. É só mais uma pergunta. Você disse que não necessariamente precisa a imagem dado uma F bola G composta, né? Não necessariamente a imagem de G tem que estar contida no domínio de F para ser uma função. Além do exemplo que você deu, que pode originar o sol vazio, né? Teria como construir outra, como outro exemplo? Que não seja vazio. Claro. Podemos fazer com desenhos, né? Porque exemplo concreto é só dar nomes aos desenhos, né? Não, só preciso só de uma ideia. E escrever formal eu escrevo aqui. Não, acho que eu, inclusive, já demonstrei aqui em cima que F composto com G vai ser função, né? Então, por exemplo, você pode ter a função F,
Tchau. Dizer que f e g são funções, né? Por exemplo, quer dizer que aqui eu tenho só uma seta saindo daqui, só uma seta saindo dali, só uma seta saindo daqui e só uma seta saindo daí, por exemplo. E dizer que g é função, quer dizer que também daqui sai só uma seta em algum lugar, daqui também e daqui também. Né? Veja que este carinha daqui não foi atingido. Então, a imagem do G não é igual... Ah, tem que ser contido, né? Como que é? Ah, sim. Me faltou um negócio. Isso. Temos uma setinha assim, por exemplo. Né? Então, o que acontece com G composto com F? O F é composto com G. Aqui é GF e aqui é G, né? Então, o que acontece com a composta? Só vão pertencer à composta esta seta que está aqui, esta daqui e esta daqui, né? Então, este que estava aqui antes já não está mais no domínio da composta, né? Mas visto como função, vai ser função. Só não vai ser função do mesmo domínio onde você partiu, do G. Porque você tem uma setinha que vai em algum lugar, como não está na imagem do F, você não pode continuar aqui, então este some, digamos, do mapa da composta. É só isso que acontece. É como se então você pegasse uma restrição da função G num subconjunto, tais que você pega só aqueles cuja imagem está em F e você trabalha com isso. Por isso que F composto com G vai ser função. Se F e G são funções, F composto com G é função. Sem precisar daquela condição de imagem de G contido em domínio de F. Não precisa dessa condição. Ok? Certinho. E claro, para fazer um exemplo concreto, a gente pode utilizar menos pontinhos, né? Tira estes dois pontinhos aqui, estes daqui, e já fica um S bem pequeno, com poucos números e letras. Ok. Eu queria ver aqui na parte teórica mais alguma coisa sobre funções. Então, temos a função identidade, uma função importante. A função possuir inversa à direita ou esquerda são também noções importantes, né? Temos o resultado de que existe inversa à esquerda se somente se f é injetor. E tem outro resultado: existe inversa à direita se somente se f é sobrejetora. Mas a gente não pode demonstrar esse resultado, né? Acho que está aqui. Está aqui, esta proposição. A gente só consegue provar a ida. Deixa eu fazer só um... Se f de A em B, se existe G de B em A, tal que f composto com G é identidade, então f é sobrejetor. E a prova é bem fácil, né? A inversa seria, se f é sobrejetora, então existe um G, tal que f é composto com G igual a identidade em B. Um G que está de B em A, claro. Esta demonstração a gente não pode fazer porque... então, f vai de A em B. A gente quer definir uma função g de B em A. Qual que é a ideia aqui? É que para cada B em B, certo? Como f é sobrejetora, f menos 1 de B é no vazio. Certo? Então, você definiria o G dessa forma, né? G de B igual a escolha de um elemento em f menos 1 de B. Aí, o problema disso é meio filosófico, né?
Opa, sumiu. Que tristeza. Bem, Professor, sim. Sim. então, né, como o problema tá nessa escolha, né, que você vai falar, né? Sim. Então, mas como a gente já definiu os naturais, de certa forma, a gente não poderia usar o princípio da boa ordem, escolher o mínimo desse conjunto, menor elemento desse conjunto. Sim. Você tem o seguinte, f sobre g top, né? Então, g vai ser uma função que leva o bzinho em alguém em f menos 1 de esse bzinho, né? Porque f menos 1 de bzinho é diferente de vazio. Então, a gente pode escolher quando estes conjuntos A e B são conhecidos. Tipo, se A e B são os naturais, às vezes, utilizando a, a recorrência, que recorrência já vimos, né? É o último tema agora, né? Ou vou ver ainda na semana que vem. Eu não lembro mais. Não, é da semana que vem. Mas, pelo princípio de indução, às vezes a gente consegue construir a função g se B tem uma cara parecida com ômega. Mas se B é qualquer, né, e A é qualquer, isto aqui, estou percorrendo elementos de um conjunto, como é esse conjunto? Se forem os reais, por exemplo, como que você vai escolher para cada real? Você não tem como você utilizar o princípio de indução para escolher imagens de cada elemento do conjunto B, se o conjunto B for os números reais, por exemplo. Em princípio, a gente não construiu os reais ainda, não sabemos como são os conjuntos em geral, só conhecemos conjuntos que a gente pode construir até com os naturais, né? Mas existem outro tipo de conjuntos por aí, né? A teoria não proíbe isso, então a gente não pode fazer isto, infelizmente, sim. Ah, Ou seja, em alguns casos você pode não precisar do axioma, mas de forma genérica, geral, você precisa do axioma. Ou seja, a ideia é escolher um elemento num conjunto não vazio, você pode fazer, né? Por definição, certo? Agora, escolher um elemento não vazio para uma coleção de você não sabe quantos conjuntos, ao mesmo tempo, você não pode fazer, a não ser que você tenha um axioma que fale que você pode fazer isso. Essa é a ideia. Agora, pelo princípio de indução, você pode escolher um elemento de forma indutiva em conjuntos, então você está trabalhando nos naturais. Então, nos naturais, você pode fazer uma escolha desse jeito. Aí, não precisa do axioma da escolha. Por isso, também é bem interessante você faz uma escolha de elementos e você se pergunta, será que eu preciso de um axioma adicional ou com as construções que eu tenho já é suficiente? Isso também é um questionamento interessante. Que, claro, vai depender de caso a caso, né? Bom, a, a aula 4 termina aqui, né? Só temos isso. No final da aula 3, acho que tem coisas interessantes também. professor, Sim. a gente pode trabalhar com, por exemplo, no nível da teoria até agora, a gente pode trabalhar com, por exemplo, associatividade de composição, essas coisas assim, ou ainda não? Associatividade de composição de funções, claro, podemos fazer tranquilamente agora, né? Você faz composição de 3 funções e compõe esta com esta primeiro, esta com esta depois, ou vice-versa, vai dar na mesma. Sim. Isso aí que eu queria, que eu encontrei outro exercício, né, mostrar que a composição de funções dá na mesma, tanto faz a ordem. Sim. Associativa, né? Sim. Isso. Então,
Você queria ver isso também? Não. É bem, a prova é fácil. É Eu só fácil. queria saber se o nível se a gente podia adicionar, por exemplo, essas propriedades, como a suscetividade e tal. Sim, sim. É bem fácil de provar a suscetibilidade e tal. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é o conjunto ômega, né? O axioma da infinidade fala que existe um conjunto indutivo. O que é um conjunto indutivo? Aquele conjunto que que tem vazio como elemento, e para todo elemento, o sucessor dele também é um elemento desse conjunto. Sucessor é o conjunto que tem os mesmos elementos e adiciona-se o conjunto mesmo como elemento, né? Está definido aqui em cima. E o interessante é que os números naturais definimos como interseção, uma certa interseção de conjuntos indutivos, e acaba sendo que ele é o menor conjunto possível que seja indutivo, né? E a partir disso, a gente pode, aqui está a demonstração de todos os teoremas, todos os axiomas de Peano, que são estes que estão aqui, tá? Então, uma coisa importante é você já pode utilizar os axiomas de Peano, né? Os axiomas de Peano são: o vazio está em ômega, se um número está em ômega, seu sucessor está em ômega, e se eu tenho o sucessor de dois números iguais, então os dois números são iguais, se eles forem elementos dos naturais, né? O sucessor de ninguém está vazio, certo? Ou seja, essas coisas você não precisa provar novamente na prova, né? Você já pode utilizar estes resultados que estão aqui. Então é bom você lembrar disso. E o último axioma, que é o princípio de indução, né? Ainda não é o teorema de indução que fala, se eu provo uma propriedade para zero e para um número natural e para o próximo, então essa propriedade vale para todos os números naturais. É claro que isso é verdade, mas a gente ainda não demonstrou esse resultado, né? A gente só tem o princípio de indução, que diz assim, que se um conjunto tem elemento vazio e para todo elemento que está em A, o sucessor dele está em A, então esse conjunto é o conjunto dos números naturais, partindo do fato de que esse conjunto estava contido nos naturais, claro, não? Porque justamente este princípio de indução fala assim: se A está em ômega e A for um conjunto indutivo, então A é ômega. Essa é outra forma de falar o princípio de indução. Ok? Então, esses resultados sobre os números naturais vocês podem utilizar. Se na prova eu peço algum resultado que está na lista, você tem que reprovar aquilo, né? Você só os resultados que estão aqui nos axiomas não precisa provar, porque já estão provados na teoria. Os resultados dos exercícios, aí sim você precisa. Então é importante que você lembre que resultados você pode utilizar e que resultados não pode utilizar. Ficou claro? Sim. De certa forma, minha opinião, eu acho mais fácil provar essas propriedades sobrenaturais, né, utilizando essa ideia de conjuntos do que utilizando a própria, digamos assim, eu sei que no final da mesma coisa, mas eu acho mais fácil, assim, provar por meio de conjuntos, assim, né, essas propriedades. Uhum. Sim, os axiomas são bem interessantes, são bem intuitivos, né? Não, então, eu tô falando, tipo assim, de exercício para provar propriedades sobre, tipo assim, dados axiomas, provar propriedades sobre os naturais, como foi no exercício 5 da lista. Como você acha mais fácil? Como que você acha mais fácil? Utilizar essa ideia de conjuntos do que, por exemplo, em ITN, quando a gente vai provar aquelas propriedades lá, sem utilizar a ideia de conjunto, só digamos assim, no fundo a gente está usando conjuntos, né, mas não tão explicitamente assim. Sim, sim. É que, na verdade, que uma vez que você tem estes axiomas, você prova todas as propriedades que tem as operações dos números naturais e depois você já só utiliza as propriedades das operações. Porque já como que muda o nível de dificuldade das coisas. Isto aqui é como se fosse a nomenclatura básica, né? Aí, entendeu, né? O que estou querendo dizer?
Sim, sim, sim. É como se, digamos, o que estamos fazendo agora é como se fosse o que um computador lê com zeros e um. Mas esses zeros e um você traduz em comandos, né? E você trabalha com os comandos no seu computador, não com aquilo básico. Mas agora a gente está trabalhando com o básico. Né? Estamos partindo do zero, a teoria, todas as teorias, digamos. E a base das teorias. Né? A teoria de conjunto. Isso que faz com que seja uma matéria bem interessante. Né? Bom, é lógico que na lista também tem uma noção de conjunto transitivo, né? É importante que vejam essa noção de conjunto transitivo, porque pode cair na prova também. E é isso, né? Eu queria saber se realmente tem algumas coisas que vocês gostariam de refazer. Tem umas... a união de A é uma função. Utilizamos... Deixa eu ver. Não lembro. Alguma coisa em funções. Que é isso? Nossa, função esquerda. Tá. Funções. Tá. Bom, enfim. Eu fiquei pensando também que a gente pode, por exemplo, aqui, nos exercícios, né, tem um exercício bem interessante. Deixa eu ver. Aqui, o exercício 15. O exercício 15 se diz assim, se um conjunto de funções, tais que f e g são elementos de A, se f e g são elementos de A, então f contido em G, ou G contido em F, uma das duas. Então, prove que a união de A é uma função, onde A é um conjunto de funções. Esse exercício é bem interessante, né? E tem um jeito de generalizar mais ainda esse exercício, dizendo assim, seja A um conjunto de funções, tais que para todo fg em A, temos, se x pertence ao domínio de F, interseção domínio de G, então f de x igual a g de x. Aí, prove que a união de A é uma função. Então, no lugar desta propriedade, ter esta propriedade, que é um pouco mais geral, né? Porque se f contido em G ou G contido em F, então, obviamente, que isto vai acontecer, porque o domínio de um está contido no domínio do outro e então, teríamos igualdade das funções. Certo? Então, também dá para demonstrar que a união de A é uma função. Então, eu aconselho que entendam bem como se faz o exercício 15. E exercício 15, com esta nova hipótese, é parecido ao C, né? Justamente, aqui f união G é função, é um caso particular do caso 15, quando A igual, só tem esses dois elementos, né? E esta hipótese que coloquei aqui é a hipótese do item C. Essa hipótese do item C dá para generalizar para um conjunto qualquer de funções, né? Então, a combinação do 15 com 14C dá um novo exercício interessante para fazer também. Okay? Agora aqui nós temos f interseção g é função. E o que passa se eu tenho um conjunto no vazio de funções e faço a interseção desse conjunto? Será que isso também vai ser função? São perguntas, né? E aí, o que lhes parece essa? Opa!
que les parece essa pergunta? Essa é uma. Opa, por que está em verde ainda? Ah, meu computador está meio lento, né? Estão vendo? Outra seria, então, de novo, a conjunto de funções faz que para todo x, para todo f, para todo g, se f está em A e g está em A, então, ixi, está complicado, né? Para todo x, se x está em domínio de f, interseção domínio de g, não entrou, né? Então, f de x igual a g de x. Assim. Outra forma de resumir isto, né? Seria escrever assim. F restrito ao domínio de f, interseção domínio de g, igual a g restrito ao domínio de f, interseção domínio de g. Né? Porque dizer isso quer dizer que para todo elemento que está no domínio de f e de g ao mesmo tempo, f tem que ser igual a g nesses pontos, ou seja, justamente esta frase que está aqui. Então eu poderia dizer isso. Para todo f e g, se f está na e g está na implica isto, então união de A é função. Esta é uma... São duas perguntas diferentes e interessantes. A segunda é uma generalização dos outros, mas dá para demonstrar tudo usando funções. Não está difícil. E eu acho que isso também vai ser verdade, né? Sim. E vai ser. É claro que esta interseção pode ser vazia, né? Mas se a interseção for vazia, é função de qualquer forma. Enfim, vocês estão me deixando falar sozinho aqui. Eu estou fazendo minhas próprias teorias, mas me falta assim suas perguntas, né? A ideia da aula da quarta-feira, né, é que vocês tirem dúvidas em relação à teoria, que vocês não entenderam. Vocês já têm que vir com a lista preparada de coisas. Professor, a primeira pergunta é verdadeira. Qual a primeira pergunta? A interseção de funções, interseção de um conjunto de funções. Ah, já. É função, sim. Ah, tá, você não estava perguntando, não, você estava afirmando isso, né? Não, eu estava perguntando sim, e depois agora, eu pensando um pouquinho, percebi que é sim. Né? E você viu isso agora também? Eu escrevi um rascunhozinho aqui, rápido aqui, e consegui mostrar. Então, não está muito difícil. É interessante, né? Esses resultados. Acho que como exercício também está, né? Domínio de F, união domínio de G. Não. União imagem de G, igual união de F, né? Ou três uniões. Ou duas, não lembro. Esse é um exercício interessante. Estava pensando nesse exercício. Aqui. União de R igual domínio de R, união imagem de R, para qualquer relação. Isso também é interessante. E acho que deve estar na teoria também, né? Porque a gente precisa disso para provar que o domínio e a imagem são conjuntos. Se não me engano, está. As coisas sobre conjuntos transitivos também é bem interessante.
certo? Então, mesmo, João, se você fez os últimos exercícios, você tem que fazer os primeiros também, né? Não quer dizer que os últimos são os mais difíceis, né? Se você pensou em talvez fazer Sim, os mais... sim, não. Eu fiz, acho que eu mandei o 2 lá, a minha resolução do 2 lá no grupo. Lá. Ah, tá. Então tá bom. Ok. E os outros, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de fazer? Na sexta-feira vamos mudar o... Como já falei, né, por WhatsApp, na sexta-feira eu vou dar aula das aulas 5 e 6 e vou ir fazendo e tal. No lugar de fazer como eu fazia semestre passado, dava um teste, a gente ainda tinha uma hora para discutir, mas nem os dois horários da quarta-feira, já os dois horários da quarta-feira são mais que suficientes, porque não estou vendo dúvidas, né? Certo. Eu gostei até de meu exemplo aqui com desenho, para entender certas coisas. Peraí, se for para mudar o horário do teste? Não, o teste vai ser das 8 da manhã à meia-noite. Ah, tá. Horário Certo, de aula, vamos avançar a matéria que segue depois. Ah, não. Esse aí tá certo. Sim? Então, aí vocês vão ter tempo de sobra para fazer o teste. Certinho. Bom, enquanto vocês pensam que perguntar, eu vou trazer o carregador do computador, que já está com 2% de bateria. Opa! Pois. Bom, pronto. Outra coisa legal seria... Vamos ver. Não. Se f for uma função de A em B, por exemplo, então a gente sabe que A está contido na união da união da união de F, né? Logo, A pertence ao conjunto das partes da união da união da união de F. É isso mesmo, né? Vocês conseguem provar isso? Sim, isso aí é mais ou menos. Cadê? Isso aí é mais ou menos um exercício da lista aí que tem. Mais ou Acho que é o 11, não sei, 12. Sim, sim. Eu acho que dá para provar, sim. Outra coisa, por exemplo, a gente é,
tem a tripla, né? A, B, C. A definição dela lá no último exercício é isso. A, B, C dessa forma, né? Então, e a gente chama, então, o conjunto de elementos dessa forma do produto cartesiano A vezes B vezes C, né? Se eu chamo isto de X, que conjunto pertence a B, C? Pertence a que conjunto, né? Tipo assim, união de as partes da união de X, a união das partes de X, a união de... Que união de uniões de X? Como vocês escrevem isso? Onde moram A, B, C? Por exemplo, aqui, se f é uma função cujo domínio é A, então A pertence às partes de união de f, né? Agora, e esses elementos A, B, C pertencem a que conjunto? Né? Em função, claro, de x. Né? Professor? Não dizer, sim. No de cima aí, creio eu que são só duas uniões. Não sei. Peraí, estou vendo aqui. Bom, na lista 2, no exercício... No exercício 8, união de R e domínio união imagem. Sim, então duas uniões. Então A está contido na união de ou seja, o domínio de F, né? O domínio de F pertence às partes da união de F. Mas e ABC? Se eu chamo de... se a terna ABC é um elemento de X, como que eu posso... Em que conjunto ABC pertence? A que conjunto? Ou seja, tipo assim, quantas vezes eu tenho que fazer união de X ou mais? Quantas vezes para poder chegar a esses elementos ABC, sabendo desta definição, né? Lembrando que isto é isto, né? Então, em princípio, só saber a quantidade de uniões corretas que você deve fazer para saber onde moram A, B e C. E se x for igual ao produto cartesiano A vezes B vezes C, né? A em função de x, ele pertence ao conjunto das partes de que conjunto? Também. Outra questão. Estou perguntando, para vocês tentarem pensar nisso. Isto, o 6 item B também é interessante, né? 6 item B, em outras palavras, estou dizendo, para todo m e n números naturais, m contido em n equivale a m igual a n ou m pertence a n. Então, deixa eu ver. Aqui está um entom, né? Mas a volta é praticamente isso. E também seria uma coisa interessante para se fazer. Eu não sei se está nas propriedades de números. Não está. É interessante esse exercício também. O 6B. O 6B, M pertence a N, então M é subconjunto de N. Se M é subconjunto de N, por que M pertenceria a N? Se M não fosse igual a N, por exemplo, então, isso é interessante também. Isso não é tão fácil. Uma coisa no qual vocês podem pensar também, que vai cair na prova. Aqui, obviamente,
M pertence a N, implica M contido em N, já está na lista, né? Só vocês verem como que se faz. Mas, agora, M subconjunto de N e M diferente de N implica, ou quer dizer, M implica M igual a N, ou M pertence a N. Isto aqui, acho que é o princípio da indução, precisam fazer para demonstrar uma coisa dessas. Né? Por que o M pertenceria a N? E M não for N. Que são propriedades interessantes também dos números naturais, essas aí. Lembrando, né, que na sexta-feira já vocês vão ter a teoria da seguinte semana, né? Essa teoria não pode ser usada para o teste 2, mas não pode ser usada no seguinte sentido. Se vocês veem que tem uma coisa no teste que vocês poderiam fazer utilizando uma coisa que vem da matéria que eu acabei de dar, vocês redemonstram lá no teste aquele resultado que eu acabei de dar e vocês podem utilizar tranquilamente. Ah, e professor, a sua pergunta ali sobre os cartesianos ali vai ser 3 uniões ali. Que 3 uniões? Assim? O A é... Isso. Certeza, né? Bom, tem que rever aqui, que eu fiz correndo, deve estar errado isso aí. Bom, o A pertence ao A, né? Esse A pertence a isto. Certo? Isso aqui, por definição, é AB. Agora, o AB, então, pertence a... isto. Né? Correto? E isto daqui pertence a isto. Certo? Se não me equivoco. Tá? Isto aqui é ABC, por definição. Certo? E ABC é um elemento de X. Quantas uniões a gente utilizou aqui? Então, por exemplo, este elemento que está aqui pertence à união de X, porque ele está em um elemento que está em X. Este elemento que está aqui pertence a um elemento que pertence a este que está aqui. Não, este pertence a este e este pertence à união de X, então este pertence à união de X. Este pertence a este e este pertence aqui, então este daqui pertence à união de X. E este está aqui e este está aqui, então o Azinho pertence a 4 uniões de X. Ah, verdade. Certo? E o B, bom, o B pertence a AB, aqui o AB pertence a este daqui, e segue o mesmo caminho. Então, A e B pertencem neste conjunto. Agora, o C está no outro canto. Então, já não sei muito bem se vai pertencer ao mesmo conjunto. Né? O C, por exemplo, ele pertence a isto aqui. O C pertence a isso. E isso pertence ao ABC. Que seria esse daqui. E ABC está em X. Então, este elemento pertence à união de X. Então, este elemento pertence à união de X.
Então, por exemplo, A e B pertencem a 4 uniões de X e o Czinho pertence a 2 uniões de X. Ou seja, A, B e C pode-se dizer que pertencem à união de X, união de X. Assim, né? Vocês podem fazer isso e dessa forma definir o produto cartesiano de outra forma, né? Então, A vezes B vezes... Ah, não, como que é produto cartesiano? Não, produto cartesiano não. O que eu quero definir mesmo? Já não sei o que eu quero definir. Que X mesmo? Produto cartesiano. Tá, eu tenho isso. Mas, na verdade, na minha cabeça, o que eu queria fazer e como que eu demonstro que isto aqui é um conjunto. A partir do A, do B e do C. Ah, fazendo conjunto das partes, do conjunto das partes, do conjunto das partes, né? Me parece. Ah, tá. E agora o problema oposto, né? Que seria A, B, C pertence em que conjunto que depende de A, B e C? Sem utilizar produto cartesiano, claro, né? Tem que usar produto das partes, união, etc, etc. Este era o que eu queria saber, realmente. Então, de novo, é mais ou menos a mesma ideia, né? O Azinho pertence ao conjunto que tem esse como elemento. Azinho está em A. Isto aqui pertence a PDA. Depois, isto aqui... Ai, eu tenho um AB aqui, né? Então, este cara pertence a PDA. Este cara pertence a PDA união B. Enfim, estão entendendo o que eu quero saber? Saber, né? Aqui, como que eu escrevo isto? Está nas partes das partes de que coisa em função de A, B e C. Né? E Sim, o sim. provavelmente, não sei. Aí deixo com vocês, porque já deu horário, né? Agora sim. Só para lhes mostrar que dá para brincar bastante com essas definições de união e conjunto das partes. E com pares ordenados. Que estava aqui. Bom, isso aí eu fiz porque no exercício 22 a gente demonstra que isto aqui é um conjunto. Né? Mas eu utilicei o fato de que A vezes B é um conjunto, depois que A vezes B vezes C também é um conjunto, aí fica fácil, né? Eu fiz, digamos assim, como se chama quando você quando você não faz direito? Enfim. Então dá para demonstrar este exercício utilizando outras coisas, né? Ou seja, no lugar de definir W como pertence ao produto de A vezes B parênteses B vezes C, que a gente sabe que existe porque a gente já definiu o produto cartesiano de dois conjuntos. Se a gente não tivesse isso, né, como que a gente definiria justamente este conjunto? Onde é que este elemento mora em função de A, B e C, sem utilizar o produto cartesiano? Então seria outra forma de demonstrar este exercício. Porque aqui... Ai, ai, ai. Ah, sim. Então, este é um conjunto pelo axioma de separação e é único pelo axioma de extensão. Me faltou falar isso, né? Então, aqui é um conjunto pelo axioma de separação e é único pelo axioma de extensão.
Bom, vocês não falam muito, ah? Vou ter que achar um jeito de animar de outra forma a aula da quarta-feira. Eu vou pensar. Eu vou parar a gravação, tá? Eu já terminou o horário.